Boa tarde, meus amores, sejam bem-vindas. Todas bem-vindas à nossa live Desvendando os Segredos dos Macarrons. O episódio de hoje são os macarrons maturados. Bem-vindas ao meu cantinho doce, é aqui que criamos os macarrons e ensinamos confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Hoje você vai aprender a diferença de um macarrão maturado e um macarrão sem maturar. Tá? A gente vai falar da importância dos macarrons estarem maturados, qual é a diferença na textura, no sabor, quando o cliente recebe a maturação. Para quem não sabe ainda, saber o que é o processo de maturação dos macarrons, como que ele é feito corretamente e como que ele influencia na qualidade dos macarrons. Então hoje a gente vai estar falando sobre tudo isso, tá bom? Eu sou Daiana Dias, chefe confeiteira há mais de 10 anos, mãe de 2 anjos de 11 e 14 anos, especialista em macarrons, nesse docinho italiano, que alguns acham que é francês. Tem gente que nem sabia, eu durante muito tempo fiz macarrons sem saber que precisava ser maturado. Lembra que eu falei para vocês que eu tomei um curso rápido em São Paulo, que meu objetivo não era tomar esse curso em São Paulo, era fazer um curso de bolos, e chegando lá eu conheci os macarrons, e aí pedi para a italiana, uma chefe, Paola, da Sweet Caroline, The Art of the Cake, que era a confeitaria dela, me incluir no processo, me incluir no ensino, na grade, os macarrons, porque quando eu provei eu fiquei apaixonada. E eu não conhecia e sabia que pouquíssimas pessoas, ou ninguém que eu conhecia, sabia fazer os macarrons. E dessa forma eu tive um curso rápido e nem ouvi falar sobre maturação. E durante alguns anos eu fiz os macarrons, vendi os macarrons e eu não sabia que precisava maturar, nunca tinha ouvido falar, nunca maturei meu macarrão. E aí depois que eu comecei a me especializar e tomar outros cursos e provar o sabor do macarrão e começar a ver que tinham macarrons muito crocantes, muito secos, macarrons que estavam com uma qualidade ruim, que eram diferentes do que eu provei, diferente do que eu conhecia e do que eu queria comercializar. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa dentro desse processo que eu desconhecia, ou que eu pulava, ou que eu não fazia. E aí cada vez mais eu fui estudando com professores renomados, com especialistas, tomando curso e sabendo mais sobre o macarrão. Foi que eu ouvi falar nessa tal de maturação. Gente, maturação, o que é isso? Mesmo depois de alguns anos vendendo os macarrons, eu ainda não dava aula, eu não sabia o que era maturação. E aí eu fui pesquisar e fui entender que todo macarrão, depois de pronto e recheado, ele precisa passar por um momento, um tempo de espera, um tempo de maturação. É como uma fruta que ela precisa ali, depois que ela cresce, que ela atinge já a parte visual dela perfeita, né? Que ela chega no processo já de crescimento perfeito, de tamanho perfeito, ela precisa madurar, ela vai ficando madura, né? Para ficar suculenta naquele ponto perfeito de você comer a fruta. E aí, nesse ponto, ela tem o ápice, que é o sabor da fruta, né? Vamos supor a manga, ela tem aquele ápice que ela tá bem madurinha, tá gostosa, tá toda íntegra. E depois daquele ápice ela começa a ficar, né, mais machucadinha, com uma corzinha diferente, mais amolecida, com alguns fiapos. Então sempre vai haver esse ápice. Os macarrons também é a mesma coisa, eles passam por um processo de maturação desde quando eles são feitos no forno, o coque, as coques, né, que são os biscoitinhos. E aí a gente recheia, ele tá ainda em subida, e aí eles vão maturar, e aí quando chega no processo de maturação correto, ele tá no ápice do sabor, da qualidade, do macarrão perfeito. E aí ele permanece um tempo ali, que é o tempo ideal da gente comer, degustar, vender, saborear. E aí depois ele começa a descer esse ápice do sabor e da qualidade. E a gente vai querer atingir sempre aqui, ó. A hora que a gente vai querer comer esse macarrão é na hora desse ápice. A hora que a gente vai entregar para o cliente também comer, a gente quer que ele prove o melhor do macarrão, no tempo correto. Então eu digo, o macarrão ele é delicado, mas ele assim, quando você entende o processo dele, é um processo que você vai seguir a vida toda. Entendi, aprendi, sei o passo a passo, eu vou seguir a vida toda aquilo ali. Tá? Não tem atualizações, você pode mudar na cor, pode mudar no que vai chegando novo aí de corante, de tinta, de pigmento, pode mudar na decoração, mas o macarrão por si só, a bolachinha,
seja em vários formatos, ela tem que ter o crescimento do pezinho, ela tem que ter o recheio certinho, ela tem que estar lisinha, ela tem que estar saborosa, ela tem que maturar para ter a crocância por fora, a maciez por dentro e o sabor e a textura correta, tá? E esse processo de maturação vai envolver tudo isso também. E aí você vai ter o ápice desse macarrão como um ápice de uma fruta bem madura, pronta para ser comida. E nesse processo, eu vou te mostrar também o que acontece de errado quando o macarrão não é maturado e o que acontece, como ele fica quando ele é maturado. Eu tô com 2 tipos de macarrão aqui, ó. Um aqui já prontinho. Esse daqui foi congelado, já recheado. Então eu vou falar sobre isso. Ele acabou passando pelo processo de maturação, porque ele já está congelado. Então, além do período que ele precisa ficar, que é o tempo de 12 horas, é um tempo de 12 horas, mais ou menos, que ele precisa ficar para maturar, ele foi para o congelador. E esse daqui não está maturado, nem recheado não está, mas eu vou rechear para vocês verem que quando a gente acaba de rechear, se a gente não espera esse período de 12 horas de maturação, né? A gente diz 12 horas, mas pode ser algo em torno de 8 a 12 horas, porque depende muito do seu recheio, se é um brigadeiro, se é uma ganache, se é uma geleia, né? Depende muito do seu recheio, que vai tornar ele mais rápido ou menos rápido a maturação. E eu vou mostrar para vocês, tá? É muito importante você reconhecer, tá? Você saber identificar quando um macarrão está maturado. Comigo mesmo já aconteceu de eu pegar um macarrão, comer, ele tá crocante, feito um biscoito, e eu achei que é porque ele tava velho. Na verdade é porque ele não foi maturado, ele tinha acabado de ser recheado, e aí isso causa também o quê? Muitas vezes o recheio pode pular para fora do macarrão, porque ele não quebra, ele não se mistura, o recheio não envolve a coque do macarrão, então assim, ele às vezes quando você morde, o recheio pode cair para um lado, se tiver geleia vai melar o cliente todo, isso é super desagradável numa festa, num evento, e ele não tem a textura ideal que a gente quer, que é a crocância e maciez, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui tem macarrões que foram congelados, tá? Essas aqui são técnicas de congelamento que a gente vai falar em outro momento e também a gente vai dar várias dicas, mas tem eles aqui, ó, congelados. Então, assim, ele foi recheado, congelado e ele deve passar, vamos lá, a maturação. A maturação, você tirou o macarrão do forno, ele tá super crocante, e aí você recheou ele. O ideal é que você guarde ele no refrigerador por 12 horas depois de recheado, num pote hermeticamente vedado, fechado, certo? Envolvido com o PVC, que é o plástico filme. Então, depois que ele está todo fechadinho, que a gente não quer que ele fique aberto também, porque a depender da temperatura de alguns refrigeradores, ele pode estar muito gelado e vai fazer com que soe o seu macarrão. Então, eu não quero umidade no meu macarrão. Então, de qualquer forma, o que eu quero aqui é que o macarrão absorva a umidade do recheio e não da geladeira, tá? Isso é muito importante. Por quê? A gente vê fora daqui, no exterior, em alguns lugares, alguns refrigeradores que apenas resfriam o seu macarrão. Não são geladeiras que gelam, que quase congelam, não são congeladores, são refrigeradores que resfriam. É como aquela vitrine quente que mantém o salgado um pouco quente. Se ela estiver muito quente, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a umidade do salgado e vai ressecar o salgado. Então, ela precisa manter o salgado quente para que a gordura dele seja derretida. A mesma coisa com isso aqui, ó. Se a gente colocar no lugar muito gelado, ele vai pegar a umidade dessa geladeira, se ela estiver suando, se ela estiver com vapor, vai penetrar no macarrão e depois ele vai ficar úmido. Eu não quero esse tipo de temperatura. Então, aqui no Brasil, a gente pouco faz isso, a gente pouco tem esse tipo de... A não ser que vocês... Voltamos. Então, a não ser que ele seja um refrigerador bem com a temperatura não muito baixa, tá? Não que ele não seja bem forte. E aí você vai ter o seu macarrão e vai deixar ele lá dentro. Quando vocês já viram, às vezes, em algumas geladeiras que você abre, mas não é uma geladeira que tem aquele vapor, não é aquela geladeira que solta aquela fumacinha de tão gelada, não. Ele só vai refrigerar um pouquinho o seu macarrão para ele ficar frio. Aí sim o seu macarrão pode ser maturado nessa geladeira. Caso contrário, sua geladeira seja muito forte, seja geladeira de casa, seja uma mistura com outros... Tem outros tipos de alimentos lá, ela tenha outros tipos de
de cheiros, né? Porque já vai ter guardado uma fruta, ter guardado um resto de comida. Você vai manter ele para ser maturado dentro do potinho. Você só vai colocar ele para ser maturado aberto se for a geladeira própria para macarrão, que você só utilize para isso, não tenha nenhuma outra mistura. E também seja uma geladeira com a temperatura não muito baixa, tá certo? Não pode estar muito gelado, ele só vai resfriar um pouco o macarrão. Fora isso, a gente, como aqui é um lugar muito tropical, Brasil, calor, clima tropical, então a nossa geladeira ela tende a ser muito gelada. E o que acontece? Até para gelar a água, para a gente conseguir, né, consumir os alimentos mais gelados, a gente não tem uma perda muito grande, a nossa geladeira chega numa temperatura muito baixa, muito gelada. E aí o que acontece? Se a gente coloca os nossos macarrões lá dentro, a gente vai trazer a umidade pro macarrão. E eu não quero macarrão úmido, nem com umidade, tá? E nem congelado. Esse daqui, ele foi maturado e foi congelado porque ele estava no potinho já fechado. Então aqui ele tá já devidamente embalado, tá já com papelzinho, não levou nem claridade, nem umidade, nem odor, então ele tá perfeito aqui. Eu vou partir para vocês verem o que é um macarrão maturado. E aqui, ó, eu tenho outro macarrão que não foi maturado. Inclusive, eu vou tirar ele aqui agora. Vou rechear ele agora para vocês verem o que acontece quando eu recheio um macarrão e entrego pro meu cliente com 1, 2, 3, 4 horas, tá? O que esse cliente vai consumir, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o macarrão. Deixa eu diminuir aqui só. Então, aqui eu tenho um recheio, ó. Fechei o macarrão. Tá? Ó. E aí, o que eu faço? Como eu fechei aqui pra vocês verem, ficou um pouquinho torto. E aí, o que eu faço com esse macarrão? Eu recheei ele e coloco na minha vitrine pra vender. Entrego pro meu cliente, às vezes. Naquela correria, fiz de última hora, não esperei o tempo da maturação. O cliente disse que ia entregar 2 horas, eu correndo, apertei demais aqui o macarrão. Deixa eu rechear outro aqui só pra... Dei um apertão, ó. Até pra rechear eu não aperto aqui não, eu pego sempre na lateral do macarrão, ó. É porque eu tô aqui querendo botar pra vocês verem. Prontinho. E acabo que fica um pouco sem jeito, tá vendo? Então ele tá aqui, ó, recheado o macarrão. E esse também tá recheado. Esse tá maturado e esse tá sem maturar. Vou mostrar pra vocês a diferença do cliente que pega um macarrão sem maturar, que é esse daqui, o verde, e quando ele pega um macarrão maturado, a textura, tá? Eu queria cortar com a faca, mas acho que eu vou morder pra vocês perceberem o que é que o cliente sente, como que fica a diferença. Pra vocês verem a importância dele estar devidamente maturado, tá? E a maturação, ela tem que ser refrigerado. Você vai botar ele por 12 horas, bem embaladinho, esperar ele descansar. Depois que você tirar do refrigerador por 2 horas, você vai deixar em temperatura ambiente. E aí você vai colocar ele na sua embalagenzinha, na sua caixinha, nos blisters transparentes. E aí vai embalar ele novamente para entregar para o cliente. É como um bolo, gente, que o bolo você faz o quê? Você monta o bolo, prensa ele, bota na geladeira para descansar, para ele aprumar, né? Para ele pegar o sabor do recheio, na massa, para a umidade da calda se desenvolver ali nele, para ele ficar bem saboroso. Depois, quando você tira, ele tá lá perfeito para ser decorado. A mesma coisa é o macarrão, você vai fazer todo o processo, vai deixar ele na geladeira lá por volta de 12 horas, fechadinho, embalado. Se a geladeira for só para isso, aí tudo bem, você pode botar na temperatura bem baixinha, não muito gelada, e aí você tem esse processo dos macarrões maturados 12 horas, você tira, ele não vai soar. E aí você vai embalar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o macarrão maturado. Ó. Quando eu mordo meu macarrão, tá vendo que ficou a minha mordida certinha nele? Vejam que ele é crocante por fora, macio por dentro. E o recheio tá aí firme, tá bom? Agora eu vou pegar esse daqui que eu acabei de rechear, pode ser com 2, com 3 horas, mas ele não tá
com 8 horas a 12. Aí eu vou, ó. Olha o que acontece. Ele tá tão duro que o recheio, ele tende a cair. Se tiver uma geleia que vai melar a roupa do seu cliente, vai derramar. Ele tá todo crocante, parecendo um biscoito. Não tá crocante por fora, ó. Você vê que ele tá todo crocante, vira uma farofa. Ele não está crocante por fora e macio por dentro como deveria estar. Sem contar que eu sinto o sabor da casquinha. Só sinto o açúcar e o macarrão. Eu não sinto essa mistura do recheio. É como se eu estivesse comendo um brigadeiro de pistache com uma coque de macarrão separado. Quando eu sinto isso aqui, ó, o próprio recheio do macarrão, o sabor passa para a coque do macarrão, para a casquinha. Então a minha casquinha parece também que ela é de frutas vermelhas. Parece que é de morango. Fica aquele sabor de frutas vermelhas na casquinha. O macarrão, quando você cheira ele já tá com cheiro de frutas vermelhas por fora, não é só do recheio. Porque ele acaba se misturando esse sabor do recheio. Ainda mais que as nossas coques são quase todas iguais. Você pode também saborizar a coque, você pode saborizar... A coque, gente, é a biscoitinho, tá? É a bandinha do macarrão. Mas você pode saborizar também, fazer ele de pistache, pode fazer de coco, de chocolate. Mas se você tiver uma coque toda igual, quando você matura ele, você faz com que todo o recheio, ele passe o sabor, a umidade para a casquinha do macarrão. E aí você vai ter um macarrão verdadeiramente de pistache, tá? Então olha a bagunça disso aqui e olha isso aqui que não saiu do lugar. Então assim, até para comer, para fazer uma foto, para postar, para o seu cliente mostrar lá o macarrão, ó. Tá vendo? O recheio ele não sai do lugar. Porque a umidade do recheio já não tá tão mole, a umidade dele já passou pro macarrão. E aqui, ó, olha quanta bagunça. É como se o recheio saísse todo do macarrão. E ele tá muito crocante. Acaba sendo um suspiro. É totalmente diferente. Então é importante, muito importante, você respeitar esse tempo de maturação. Para que o seu cliente, quando receba o macarrão, ele esteja naquele ápice de sabor e de textura. Você vai contar a validade do macarrão a partir do momento que você tira ele do processo de maturação. Porque a coque por si só, a casquinha por si só, ele tem uma validade de mais de 15 dias, de 15 a 20 dias. Essa daqui, se for mantido na geladeira. Congelado tem mais tempo, mas na geladeira, sem o recheio, você tem aí quase 30 dias de validade, tá? Então, o que acontece? Quando você coloca o recheio, a partir do momento que você colocou o recheio e que esperou essas 12 horas, quando você tira, é a partir daquele momento que você vai começar a contar a validade dos macarrões. Tá? Então, não se preocupe, porque vai perder validade e o cliente não vai comer, não. Ele vai chegar na textura dele de 12 horas, você entregou para o cliente, a partir daquele momento ele vai ter 3 a 4 dias ainda de macarrão perfeito para comer, a depender do recheio, se tiver geleia, se tiver, né, tem que ver se é um brigadeiro, se é com pasta, se é com frutas, então essa validade vai ser diferente a partir daquele momento. E aí, a partir daí que ele vai começar a decrescer em qualidade. É a partir daí que ele vai começar a diminuir, no caso, a crocância vai ficar menor. A partir desses 3 ou 4 dias, a parte de dentro vai ficar mais úmida, às vezes a crocância de cima ele não fica... A depender se ele estiver em temperatura ambiente ou se estiver indo para a geladeira aberta e fechada, porque o seu cliente às vezes pode não estar condicionando ele da forma correta. Então, às vezes ele pode ficar com a casquinha quebradiça, ele pode ficar mais crocante se ele guardar em algum lugar muito seco. Então, você vai pegar esse biscoito, vai ficar parecendo um biscoitinho, vai parecer que é a validade. Então, tudo isso aí vai acontecer depois. O que é que você pode mandar? Você já pode mandar para o seu cliente um papelzinho também escrito com como ele vai conservar, aonde ele vai conservar, qual o tempo de validade, tudo isso dentro do seu produto, para que ele já saiba também sobre a conservação e aí ele aumente o período de consumo com macarrão de qualidade. Só que a maturação, ela precisa ser feita. Não pulem esse processo de entrega, porque muitas vezes você entrega o cliente na hora e nessa mesma hora ele bota na mesa, já come, já entrega para alguém. Então sempre espere esse processo para poder entregar para ele a partir dali
o seu macarrão está maturado, no ápice do sabor dele, de qualidade, e o seu cliente vai comer. E o seu cliente vai comer esse macarrão e vai agradecer. E aqui um pouco para as perguntas sobre maturação. Se tem alguma dúvida para eu responder aqui, tá? Porque eu já leio, já respondo aqui mesmo. Que bom, Nel. Não sei o que é, não sabe o que é o processo de maturação. Então agora você já sabe. Quem tiver dúvida, assiste novamente a live. Daí a massa do macarrão são tipo um suspiro. A gente pode dizer que seria próximo de um suspiro, só que o suspiro ele não tem a farinha de amêndoas, então ele derrete mais fácil, é mais quebradiço. A massa do macarrão ela é mais saborosa, mais gostosa, ela é mais firme, tá? Se você fizer o processo certinho, ela fica crocante por fora e macia por dentro, diferente do suspiro. Mas ele tem um sabor parecido com o suspiro, porque os dois, ambos, levam açúcar, né? Esse recheio do macarrão vermelho é de quê? Esse daqui é um recheio de frutas vermelhas. É porque essa pasta saborizante que eu utilizo, ela não tem corante. Então, se você quiser realmente trazer a cor parecida com o do seu macarrão, você coloca 2 gotinhas de corante, já é suficiente, tá? Não coloca muito. Depois precisa permanecer na geladeira, depois de congelar o recheio também, depois de colocar o recheio também. Depois de colocar o recheio, você vai para a geladeira por 12 horas, fechadinho, vedado, para esperar o processo de maturação. Tirou da geladeira, espera 2 horas para ficar em temperatura ambiente para você abrir o pote e embalar para entregar para o seu cliente, tá bom? Tati Almeida, tudo bem, Tati? Seja bem-vinda, minha querida. Saudade. Então é isso, poucas pessoas, só quem faz macarrão e quem faz macarrão para venda já há algum tempinho começa a entender esses processos que fazem a diferença na qualidade do seu macarrão. Eu já fui numa confeitaria famosíssima e os macarrões eles não eram maturados. E não sei se pelo tempo de sair, né, de ir para a vitrine, não dava tempo, mas esse processo ele tem que ser contabilizado, os macarrões têm que ser feitos antes, para poder esperar esse momento, porque é um processo que faz parte do macarrão. É como você fazer um bolo e montar e ele ficar, às vezes, querendo, sem o sabor perfeito, sem o acondicionamento perfeito. Então, faz parte do processo. Você precisa esperar para entregar para o seu cliente. Se for pronta entrega, uma vitrine de pronta entrega, você vai esperar o processo de maturação para poder disponibilizar ele lá na vitrine para o seu cliente quando comer. Ele ter aquela textura que ele espera. Que todo mundo ouve falar que o macarrão ele é crocante por fora, ele é macio por dentro e ele é saboroso. E esse sabor ele vem do recheio e do macarrão. Não é só do recheio. E é na maturação que eles se misturam e fazem toda essa explosão de sabores, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum. Dai, as pastas saborizantes estão tudo muito caro. Tá tudo muito caro, não só as pastas. Na verdade, tudo subiu e o nosso salário que não subiu, né? E aí fica tudo muito caro. Por isso que a gente precisa calcular o preço do nosso produto para passar para o nosso cliente de fato, para o cliente saber o custo de cada coisa e ele poder pagar sabendo que está pagando pelo produto. Não é porque a gente aumentou apenas o serviço. Mas, de fato, o bom da pasta saborizante é que elas têm um rendimento muito alto. Então, um pouquinho que você usa, você traz um sabor diferente. Frutas vermelhas, pistache, uísque, damasco, você traz um sabor diferente. Se você for comprar, de fato, o damasco e fazer a fruta, cada vez que você for fazer, você tem que levar em conta também que você vai ter um processo ali de fazer uma geleia de damasco, de levar para o forno, de gastar gás, de gastar tempo, mão de obra. Então, você vai pensar em tudo isso que você vai deixar de fazer para pegar um produto pronto. Se você quiser fazer também, não tem problema. Mas não pensa que o fato de você estar fazendo, ele vai ficar mais barato, não. Você tem que calcular também a mão de obra e o trabalho que você tem para repassar para o cliente. Então, não modifique em nada o seu preço, né? Porque quem está tendo esse trabalho é você, o lucro tem que ser para você e não para o cliente. Então, é isso. Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar de maturação, tá? É muito importante você saber e fazer tudo, que você quiser ser uma mestra dos macarrões, uma especialista dos macarrões, um chaveirinho dos macarrões. Vocês são meus chaveirinhos porque vocês são a chave do sucesso. A chave desses segredos todos aí que a gente está abrindo caixinha por caixinha e desvendando. Cada portinha que a gente abre, cada janela que a gente abre, cada live que a gente faz, cada mito que a gente joga por terra aí, que a gente explica para vocês, eu acho que isso aí vai abrindo, dá uma sensação de liberdade, de poder fazer, de não perder encomenda, de abrir, né, uma nova fase aí. Então, assim, eu digo que vocês são meus chaveirinhos, para não dizer chavinhas.
e que vocês estão destravando aí várias pessoas que vinham cheia de mito com os macarrons, cheio de paranoia com os macarrons, que não é nada disso. É só saber fazer e seguir aí esse fluxo, tá certo? Depois precisa permanecer na geladeira, depois de colocar o recheio, acho que voltou. Muito obrigada, muito aprendizado, Deus lhe abençoe. Um cheiro, né? Um aprendizado eu estar aqui com vocês me perguntando sempre e me desafiando aí buscar conhecimento para trazer cada vez mais para vocês, tá? Eu comprei 4 apostilas. Parabéns. Aí agora fazer, botar a mão na massa e colocar esses produtos aí no mercado, né? E eu sei que você tem um forno maravilhoso para macarrão também. Já coloca a mão na massa aí, vamos fazer macarrão, tá? Já vi nos seus stories lá, nos seus vídeos, que você tá toda equipada agora, só jogar duro, tá bom? Então é isso, meus amores, um grande beijo, até a próxima live. Saibam que toda terça e quinta, às 2 horas da tarde, eu estarei aqui com vocês, fazendo live, tirando dúvidas sobre macarrons, tá? E vou pedir pra vocês, mais uma vez, aqui, ó, no sininho, aqui em cima, lá no Instagram, vocês vão lá no sininho, tem um sininho, ativa as notificações, coloca lá pra vocês verem os Reels, vídeos, Stories e feed, tudo para vocês ativarem lá, para vocês receberem toda hora. Assim que ficar bem, vou colocar a mão na massa. Isso mesmo, Nel. Um grande beijo. Vou desligar aqui pra gente não perder a live, tá bom? Qualquer dúvida podem colocar no final do vídeo, que eu volto e respondo. E quando eu salvar esse vídeo, também comenta se vocês gostaram desse conteúdo.